Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz por estar aqui essa noite. E aproveitando que você está de pé, a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 1 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 a seguir. Eu quero louvar a Deus nesta oportunidade, conhecer uma fantástica família de Cristo Jesus. Feliz em saber que Deus está no nosso meio. Quero louvar a Deus pela habilidade do João. Obrigado. Há pouco tempo nós começamos e já confiou de fazer alguém aqui neste responsabilidade muito grande. Eu agradeço a Deus pela confiabilidade que me foi concedida nessa noite. Pastor Marcelo, Deus abençoe. Muito bom. Deus abençoe a sua vida, sua vida poderosamente. Aos obesos da Câmara do Lago, aos irmãos que nos receberam muito bem no laboratório, ao irmão Júnior também, a esposa do Júnior, Deus abençoe. Eu fui participante desse milagre. Deus abençoe poderosamente irmãos e irmãs que estão presentes aqui. Meu amigo Diácono Vinícius, em nome de Deus, estamos acompanhando essa noite. Um grande amigo na presença do Senhor, pregador da palavra. Há lugar demais. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Quem não deu referência antigamente? Essa palavra de Deus assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando encontrasse homens ou mulheres que eram daquele caminho, pudessem trazê-los presos a Jerusalém. E indo ele a caminho de Damasco, um resplendor de luz o cercou, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os alemães. E ele, temendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que hás de fazer. Pode se sentar, dando glória ao nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que traz o exercício da igreja do primeiro século. Quem escreve este livro, Dr. Lucas, médico que era grego, companheiro da caminhada de Saulo, Pedro, Tiago e alguns outros apóstolos da igreja primitiva. Esse mesmo Lucas tem o privilégio de escrever um dos 4 livros históricos do Evangelho de Jesus. Foi Lucas quem registrou parte dos milagres que Jesus realizou na terra. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que do começo ao final, do primeiro ao último capítulo deste livro, o Espírito Santo é quem opera por intermédio da igreja e dos apóstolos. E não seria errado dizer que são atos do Espírito Santo através da igreja. Quando lemos o capítulo de número 1, nós percebemos que não é apenas uma carta, não é apenas um livro. Há
Atos dos Apóstolos torna-se um tratado a partir do momento que Lucas começa a apresentá-lo ao seu amigo Teófilo. E ele declara dizendo: fiz este tratado a ti, ó Teófilo, para falar das coisas que Jesus não apenas fez, mas também daquilo que ele ensinou. Lucas faz menção das palavras de Jesus aos seus discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 49 a seguir. Jesus, reunido antes de seu assunto ao céu, ele disse aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os seus discípulos perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? Jesus lhe respondeu: não cabe a vocês saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No versículo 8 do capítulo 1 de Atos, Lucas vai repetir as palavras de Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que há uma condição para que esta partícula receba o poder do Espírito, e a condição maior é esta: ficai em Jerusalém, para que lá vocês recebam o poder do alto. A condição é clara: não podem se ausentar de Jerusalém. Jerusalém é o ponto principal, Jerusalém é a sede do poder, Jerusalém é o encontro da glória. Se vocês quiserem ser revestidos de poder, não se ausentem de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Jerusalém é a casa deles, Jerusalém é o território deles. Jesus está dizendo: quer receber poder do alto, fique na casa de vocês, fique em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é o lugar onde tudo começa. Jerusalém é o pontapé inicial. O que Jesus está dizendo é: antes que vocês queiram semear poder e fogo em outro ambiente, primeiro recebam na casa de vocês. Antes de vocês quererem pregar o Evangelho, fazer alguma coisa em outro território, faça na casa de vocês. É muito fácil fazer cair fogo na igreja dos outros, difícil é fazer cair poder na sua. É fácil pregar em outro ambiente que não seja o seu, difícil é pregar em Jerusalém, porque Jerusalém todo mundo te conhece, Jerusalém todo mundo sabe se você compra e paga, Jerusalém todo mundo te conhece, sabe se você é honesto ou se você não é. E a condição é: quer receber poder? Não saia de Jerusalém. Obedientes se ajuntaram, e os que recebem a palavra são aproximadamente 500 crentes. Mas o texto diz que lá começou a oração no cenáculo. Reunidos eles estão, e a Bíblia diz que no curso de 10 dias esta partícula foi diminuindo, sobrando aproximadamente 120 crentes reunidos no cenáculo. Isto prova que mais são os que desistem do que aqueles que permanecem. Oh glória! Começou com 500, finalizou com 120, mas é melhor ter poucos que acreditam do que muitos que não creem em nada. Oh glória! A quantidade que esperou foi menor, mas a menor quantidade recebeu o poder porque soube esperar.
Oh, glória a Jesus! Reunidos no cenáculo. Que lugar é este aqui? Biblicamente falando, o cenáculo não é um lugar qualquer. O cenáculo é um lugar marcado pela presença de Deus. Diz a Bíblia que quando Paulo estava pregando lá em um cenáculo, Atos capítulo 20, um jovem chamado Eutico foi para a janela ouvir a pregação. Lá ele dormiu, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Paulo interrompeu a pregação, desceu lá embaixo, abraçou o Eutico e o milagre aconteceu e ele ressuscitou. Foi no cenáculo, no terceiro andar, que Jesus disse assim: nós vamos celebrar a nossa última Páscoa e a nossa ceia. Aonde, Senhor? Lá no cenáculo. Foi lá que Jesus se reuniu com os seus discípulos para celebrar a última Páscoa e a Santa Ceia. E aqui exatamente o lugar escolhido para receber o poder do alto. Capítulo 2 está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu me arrisco a dizer que não apenas no mesmo ambiente, mas no mesmo propósito. Sabe por quê? Tem gente aglomerado, mas cada um pensando em uma coisa. Tem gente pensando na glória, tem gente pensando na janta, tem gente pensando em poder, tem gente pensando na lanchonete. Só que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito. Está escrito: e de repente, não é uma hora marcada, porque Deus não tem relógio, Deus não tem calendário, Deus tem um de repente. De repente veio do céu um som, porque a igreja não ouve 2 nem 3 sons, a igreja ouve um só. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre eles. Parece que eu vejo o Pedro olhando para Tiago e dizendo: Tiago, está ouvindo o som do vento? Sim, estou ouvindo. O Pedro olhando para o Filipe: Filipe, está ouvindo? Eu estou ouvindo. De repente cada um começa a olhar para a cabeça do outro e começa a ver fogo e língua repartida. Porque quando a gente se reúne no mesmo propósito, eu vejo a mesma coisa que você. Não tem como ter 2 visões quando o propósito é o mesmo. Eu vejo poder, você vê poder. Eu vejo glória, você vê a glória. Porque nós estamos no mesmo propósito. E quando o propósito é o mesmo, a glória desce, o fogo pega e Deus se revela para a glória do Senhor. Moisés instituiu a lei, e as leis cerimoniais que ele instituiu aponta para o Pentecostes. Depois do Pentecostes é a festa da colheita, é o tempo de colher os frutos da terra. Teoricamente, a linguagem é aqui, se encaixa no dia de Pentecostes se cumprindo. Mas cadê a colheita? A colheita começa depois da mensagem. Um povo reunido, elamitas, Alexandria, os Pafos, homens de outro lugar, disse assim: esse pessoal está bêbado, esse pessoal está embriagado. Aí Pedrão, depois do poder, se levanta e começa a pregar. Fala para os galileus, habitantes de Jerusalém: ninguém aqui está embriagado. Isso aqui foi dito pelo profeta Joel. E a terceira, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Pedro vai pregando, e a Bíblia diz que arrebatou. No primeiro sermão, irmão, que mensagem! No primeiro sermão, aproximadamente 3.000 almas para Jesus. Que colheita poderosa! Mas ele continua pregando no capítulo 4, e a Bíblia diz que mais 5.000
Meu Deus. Em apenas 2 sermões. Que a colheita é melhor do que essa? Oh meu Deus, depois que a glória desce, o Pedro começa a pregar. Irmão, antes do poder, você não vê o Pedro ganhando uma aula, pelo contrário, cortava a orelha de alguém, quase matava para defender Jesus. Mas depois que o fogo desce, Aleluia. o bravo fica manso, o alto abaixa a crista, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, quem está na frente vai para trás, porque quando Deus se revela, Aleluia. É forte. Ele muda tudo. Capítulo 3. Pedro e João subindo ao templo, viram moças, estava coxo. Pedro olha para ele e ele levanta a mão e chama ele. 8h40. Ele olha para Pedro, para João, estende as mãos esperando esmola. E o Pedrão, cheio da glória: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, porque se eu tivesse ouro e prata, você continuaria sentado aleijado. Meu Deus. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta aí. O camarada só ficava da porta para fora porque era deficiente físico, e a lei romana proibia o deficiente físico de entrar dentro de um templo para participar da reunião. Só que quando Deus se revela, Ele vem para colocar as coisas no seu devido lugar. A Bíblia diz que quando o moço levantou, Aleluia. pegou na mão do Pedro e do João e entrou dentro do templo e começou a louvar a Deus. A igreja está crescendo. A igreja está tomando proporção. Essa igreja já tem poder. Essa igreja já tem mais de 8.000 pessoas. Está bom demais. Só que ainda faltava algo. Ainda faltava temor na igreja. Faltava. Capítulo 5. Um casal, Ananias e Safira, venderam a propriedade, reteve uma parte e depositou a outra parte aos pés dos apóstolos. O Pedro olhou para ele e disse assim: Ananias, você tem a opção de vender a propriedade e ficar o dinheiro todo para você, porque te pertencia. Só que você vendeu e teve parte do preço, dizendo que o preço todo é esse. Mas você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que na hora Ananias caiu, morreu e foi sepultado. Só começa, pegou a mentira e voltou. Pedro olhou para ele e disse assim: ô Safira, os mesmos que levaram o seu esposo vai levar você também. Quem disse que o Deus do Novo Testamento não mata? Deus. É Jesus. Até onde eu sei, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também não mudou. Quem mandou foi eu, quem mandou foi você. Deus continua matando e não vai preso. Aleluia. Glória, Deus não mudou, meu irmão. Quem disse eu faço, porque Deus ele é amor, mas é fogo consumidor. O Deus que matava continua matando, porque ele ainda é o mesmo. Meu Deus. Está escrito: e houve grande temor. A igreja tem tudo o que precisa. Só que houve a murmuração dos gregos para com os hebreus, porque a lei defendia órfãos e viúvas, e eles estavam tão impulsionados, tão preocupados com a evangelização, a pregação da palavra, a oração,
que esqueceram-se das viúvas e dos pobres, dos órfãos. E os gregos foram até o poder religioso para reclamar. Esse povo aí está esquecendo da lei, não está cuidando dos órfãos e das viúvas. Reclamavam até os apóstolos. Os apóstolos reuniram e disseram assim: nós não podemos parar de pregar a palavra, mas nós temos que então eleger, levantar 7 homens para que possam cuidar dos órfãos e viúvas, porque a mensagem não pode parar. Ou seja, há uma necessidade, há uma lacuna, mas a pregação da palavra não pode parar. Vamos escolher 7 homens. Escolheram 7 homens, dentre eles um se destaca. Qual o nome dele? Estevão. Estevão cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, fazia sinais e prodígios. A Bíblia diz que Estevão foi levado para fora do sinédrio. Começaram a competir com Estevão na palavra, mas não puderam resistir à sua sabedoria, porque Estevão tinha poder e tinha palavra. Mataram Estevão, apedrejado, mas está escrito que ele olha para o céu com seus joelhos dobrados. Eis que vejo os céus. Ele não sabe quem está atacando pedra, quem está com o primeiro, a última pedra, só está dizendo assim: eu não sei quem está com a pedra, mas eu estou vendo os céus abertos. Crente que ora não tem tempo para ver quem está jogando pedra nele. Crente que ora não tem tempo para ficar vigiando quem está falando mal, quem está reclamando mal. Crente que ora só olha para onde assim: eu estou vendo os céus abertos. Eu vejo Deus. Aleluia. E eu vejo Jesus em pé à direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o Espírito. Estevão tombou, mas tombou com o céu aberto. Você pode até morrer, mas se deixar o céu aberto já é o suficiente. Pegaram as suas vestes e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era de Tarso, capital da Cilícia, um jovem com dupla cidadania, que estava estudando e treinando para ser o próximo subsacerdote. Dentro do sinédrio, ele foi estudado, gabou degraus e estava prestes a assumir a segunda cadeira do sumo sacerdote no sinédrio. Só que todos nós entendemos que para crescer em alguma área você precisa mostrar serviço. Ninguém cresce, ninguém é promovido se não mostrar serviço, a menos que haja algum jeitinho brasileiro. Saulo, quando está de posse das vestes de Estevão, ele se enche de razão. É uma injeção de ânimo para ele. Ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas. Para quê? Para prender cristãos que estavam em sinagogas em Damasco. Sua intenção é mostrar serviço para o poder religioso. Eu vou prender, eu vou matar, vou fazer o que for preciso para que eu possa promover-me aqui dentro. A intenção dele é crescer, mostrar serviço. E está escrito que na companhia de alguns ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para Damasco. Pegando cartas, eu não sei se ele vai a pé, não sei se ele vai de cavalo, não sei como ele vai, mas ele pega as cartas e vai em direção a Damasco, a fim de que se encontrasse alguns que eram cristãos, pegasse
prendesse e trouxesse para o lugar do julgamento, que é Jerusalém. Só que a Bíblia diz que indo ele no caminho de Damasco, ele estava no caminho, ele estava em direção, ele não chegou no ponto principal. Quando ele está na estrada, quando ele está no trajeto, quando ele está enfurecido, respirando ameaças e mortes, sangue no olho, qual é o seu pensamento? Se eu topar algum crente, eu prendo. Se eu encontrar algum cristão, eu mato. Se eu encontrar algum crente, eu vou aprisionar e trazer para Jerusalém. Só que ele não esperava, oh glória, que quando ele estava indo à procura de alguém, alguém estava à procura, meu Deus do céu, eu vou repetir isso aqui. Enquanto ele pensa que está indo à procura em busca de alguém com degrau maior, superior da vida ao seu encontro. Ele está no trajeto, está no caminho, está indo enfurecido para prender e matar. Só está escrito: e de repente, repentinamente, um resplendor de luz. Glória. Glória. A palavra luz no grego é phos, que etimologicamente significa luz do fogo, luz do sol, luz da lua, tocha acesa, brasa de fogo. Uma luz do céu o cercou, e ele caiu com o rosto em terra. Primeira coisa, o resplendor do céu de luz o cercou. Até onde eu sei, quem está cercado não pode sair. Ou seja, se ele vai para a esquerda tem luz, se ele vai para a direita tem luz, se ele quer dar para frente tem luz, se quer dar marcha ré tem luz, porque ele acertou. Naquele dia, a cerca de Deus pegou Saulo, oh glória. Naquele dia, a cerca de Jesus pegou em Paulo. Ou seja, quando ele pensa que vai andar mais um passo, Jesus diz assim: agora eu te cerquei. Agora eu te cerquei. Daqui você não passa, porque a minha glória te cerca hoje. Oh meu Deus do céu, Deus essa noite me trouxe aqui para dizer: hoje você está cercado pela minha glória, hoje você está cercado pela minha presença, e se eu quiser um passo a mais, você não dá sem a minha presença. Nossa, a minha glória te cerca hoje. Aumente, ouve isso. Ela cura, não te aguenta. Agora que me te olhar. A cerca de Deus pegou, não dá para escapar. Glória. Aleluia. O que é a cerca de Deus? Você lembra do Jó? A gente fala muito do Jó, mas tem um detalhe na história dele. No início, Satanás vai se apresentar junto com o filho de Deus, no meio do filho de Deus, ele é intruso. E aí o próprio Deus disse assim: tem visto o servo Jó? Disse assim: sincero, temente reto, desvia do mal. Aí Satanás olhou assim e disse assim: mas é claro que ele te serve, que ele te adora, porque o Senhor cercou ele.
Você que está na tua cerca, tu cercaste. Salmo 139, tu me sondas, me conheces. Para onde irei teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se for para lá para baixo, para o inferno, tu estás. Aonde eu vou, tu estás. Tu me cercas por trás e por diante, na frente e atrás. Eu estou cercado por ele. Eu estou cercado pela glória. Eu estou cercado. E na cerca de Deus, ninguém te arranca. Na cerca de ninguém te pega. Na cerca de Deus, ninguém te pega. Ô glória! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Eita glória! Você está pensando Glória! que você está aqui hoje bonitinho, bonitinha, porque você é bom, porque você merece. Enquanto você estava lá fora no mundão, nas drogas, prostituição e na bebida, tinha alguém orando de joelho por você. E quando você parece que ele vai tocar, o pai disse: não toca, porque tem uma serva me orando. E se ela está na minha cerca, ele está também. Glória! Se ela está no meu cercado, ele está também. Hoje a cerca de Deus te pega. Aleluia! Será cercado, meu filho. Será cercado, minha santa. E na cerca de Deus ninguém te pega, ninguém te arranca, ninguém te mata, ninguém te toca. Porque a cerca de Deus. Deus, aleluia! Deus está falando com você. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de relatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Aleluia! Ainda pelo seu sangue. Ô glória! Se você conseguir escapar dessa cerca, eu te dou os parabéns pela eternidade. Mas na cerca de Deus ninguém te arranca. Ele está no caminho. E já que ele não tem como escapar, a única opção é cair com o rosto em terra. Não foi ninguém que empurrou. Porque quando Deus se revela, não precisava empurrar ninguém, abraçar ninguém, agarrar ninguém. Quando a glória desce, a gente se derrama. Quando a glória desce, a gente não suporta, irmão. Ele está cercado por Jesus. Glória! Não tem como dar um passo. A glória é tão terrível, é tão tremenda que ele não aguenta, ele cai. Com o rosto em terra. E ele ouve uma voz. E você está ouvindo a voz dele falando contigo hoje. Você não veio aqui em vão esta noite. Eu toquei em você para que você pudesse estar aqui, para que eu pudesse falar contigo tudo que fosse necessário, preciso. Ouça a minha voz aqui hoje de você. Eu te mudo, te transformo, te liberto, porque eu quero você na minha obra, diz o Senhor. Com o rosto em terra, ele ouve uma voz. Está caído, mas está ouvindo uma voz. E tem gente em pé que não ouve nada. Está com a cara no chão, com o rosto no pó, mas está ouvindo uma voz. Saulo, 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 Saulo. Por que me persegues? Os caminhos se cruzaram.
sou Jesus. A quem tu persegues? Se ele fosse uma pergunta retórica, a pergunta seria mais ou menos assim: até onde eu sei, eu vim perseguir e prender foi crente. E a resposta seria: mas quem mexe com a igreja também mexe comigo. Você não está perseguindo um crente embaixo, você está perseguindo a minha aqui em cima. E ele, ouvindo a voz, atônito, perplexo, tremendo: Senhor, o que queres que eu faça? Peraí. Ele saiu de lá para quê? Qual era o seu objetivo em Damasco? Prender e trazer para Jerusalém qualquer crente que encontrasse. Só que ele está perguntando: o que queres que eu faça? É como se estivesse dizendo: eu até esqueci o que eu ia fazer. Porque quando ele se revela, seus planos saem de cena, seus projetos saem de cena e a vontade dele entra. Sabe o que ele está dizendo para você que hoje? Enquanto você estiver tentando fazer do seu jeito, eu tiro a minha mão. Enquanto você estiver tentando resolver da sua forma, eu não vou operar na sua vida. Entrega o controle para mim. Entrega os projetos para mim, porque eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma. Pode até doer em alguém, alguém pode chorar, mas não importa, o meu jeito é melhor. Entra na cidade e lá te será dito o que hás de fazer. Mas ele saiu de lá com alguma coisa nas mãos. Deixa eu ver se eu tenho ali agora. Ele saiu de Jerusalém com alguma coisa na mão. O que foi? Vamos lá? Opa! Ele saiu de lá com cartas também. E a pergunta é: cadê as cartas? Onde estão as cartas? Cadê as cartas? Perdeu a carta. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque encontrou o caminho. E quem encontra o caminho não precisa de carta. Ele encontrou o caminho, a verdade e a vida. Lhe guiaram até a casa de Judas. E aqui eu já encerro. Quando ele chega lá, ele já chega cego, com escama em seus olhos. E quando ele está lá orando, Deus aparece para um homem, um crente, chamado Ananias. Diz assim: Ananias, vai à rua chamada direito, na casa de Judas, e pergunta por Saulo de Damasco, porque ele está orando lá. O endereço já te deu. Agora vai lá e ora por ele. Aí o Ananias, é claro, ele conhece o Saulo. Senhor, eu muito ouvi falar desse homem e o que ele tem feito aos crentes. Ele mata e prende. Não vou orar por ele. E o Senhor diz assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido.
minha função não é perguntar quem Ele é. Deus não está preocupado com isso. Eu não quero saber se Ele prende e se mata. Eu não quero saber nada disso. O que eu estou dizendo para você, Ananias, é: vai lá e ora por ele. Porque para mim, ele é um vaso escolhido. Quando ele chega lá, o Saulo está orando, eles se cumprimentam. Ananias ora por ele. Ele é cheio do Espírito Santo sem precisar fazer campanha. As escamas lhe caíram dos olhos. Ele foi cheio do Espírito. Porque quando Deus escolhe, Ele vai até as últimas consequências, só para cumprir o seu propósito. Já que ele é o vaso escolhido, por que Deus não chama ele em Jerusalém? Por que Deus não se encontra com ele em Jerusalém? Por que Deus não se revela para ele antes? Mas foi necessário perder a visão por um momento. Foi necessário cair por terra por um momento. Foi necessário ouvir a voz por um momento. Foi necessário ser cercado por ele por um momento, para que enfim se revelasse quem ele era para Deus. Enquanto você enxerga um homicida, eu enxergo um vaso escolhido. Enquanto nós enxergamos uma prostituta, um viciado, como eu era, ele olha e enxerga um profeta, um pregador do Evangelho, uma levita, missionária, pregadora da palavra, um homem de Deus, uma mulher de Deus. O homem te enxerga com base no seu passado, quem você é agora, o que você faz agora, mas Deus enxerga você lá na frente. Podem te olhar de um jeito hoje, mas eu te enxergo lá na frente, como pregador da palavra. Porque a forma que o mundo te avalia não é a forma que Deus te vê. De pé. Glória a Jesus. Deus está falando com você aqui hoje. Eu te vejo de forma diferente. E eu tenho algo na sua vida. E hoje você está presente aqui. Não foi obra do acaso. E por mais que alguém tenha te convidado, foi Deus que marcou esse encontro contigo hoje, para dizer para você: eu te quero na minha obra. Você é um vaso escolhido para mim. Você é uma joia rara que eu levantei, que eu selecionei, que eu escolhi para estar na minha presença. Eu vou fazer um convite agora, mas eu sei que Deus está falando com você aqui. Você que está afastado do Evangelho. Você ouviu a voz de Deus aqui, e você sente a necessidade de voltar. Você está aqui hoje. Se você estiver aqui, levante as suas mãos, porque eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Pregador, ouvi Deus falar comigo, quero fazer um compromisso com Ele hoje. É agora. Cadê você que quer essa noite se aliançar com Jesus aqui, retomar as suas ferramentas e ser uma nova criatura?
na presença de Deus. Eu quero orar por você aqui. Você que ouviu a palavra agora, levante as suas mãos. Eu quero orar por você aqui. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer salvar a sua alma, muito além de ouro e prata. Deus quer te dar a salvação, o alívio, a paz que você tanto procura, mas não encontra lá fora. Essa paz só é possível em Jesus. Só se encontra nele, porque ele é a paz, a alegria, é a vida para você aqui hoje. Você que queira se aliançar com Jesus, a oportunidade é essa. Venha para ele hoje. Levante as suas mãos aos céus, porque eu quero orar pela sua vida aqui. Não vou para minha casa tranquilo, porque falei tudo que Deus colocou em meu coração. Mas está nas suas mãos. Essa decisão é sua. Então é você que decide permanecer do mesmo jeito ou mudar de vida hoje. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pode se sentar, eu vou encerrar minha participação agora. E passo a palavra para quem é de direito. Peço perdão. Eu vi aqui que o culto termina 8h50. Me perdoa, pastor. Deus abençoe os irmãos. Olhe para a minha vida, para o meu ministério. Olhe para a minha família, em Cristo Jesus.